Aí, beleza. Eu coloquei para gravar. Se bem que esse vídeo vai dar mais curto, mas não tem problema. Então a gente vai juntando depois os vídeos e eu mando para vocês lá, né? A ideia era continuar falando de ruído, pelo menos naqueles exercícios. E aí eu gostaria de usar a aula de hoje para falar sobre calor, né? Inclusive eu queria até fazer assim, ó, aqueles mesmos exercícios de calor que nós fizemos na UC2, eu vou passar para vocês que vocês refaçam, né? Uma, Beleza. uma coisa que a gente não fez, eu já, pelo que eu estou pensando em fazer, né? Se não der para começar essa semana que vem a gente começa. Mas vamos ver se a gente dá uma agilizada para tentar começar essa semana. Eu queria fazer com que a gente visse algumas situações diferentes. Porque, assim, eu não sei se vocês lembram daquilo que eu falei para vocês, né? Então, assim, eu não lembro agora se é novembro ou dezembro, acho que é dezembro, se eu não me engano. De dezembro de 2019 para cá, a questão da exposição, né, ao calor por fonte natural não é mais insalubre. Mas por que nós exercitamos aquelas mesmas marchas de cálculo, né? É aquele negócio. Eu falei para vocês que vocês podem ser peritos assistentes. Eu falei para vocês que uma vez a gente entendendo aqueles cálculos que até dezembro eram válidos, né? De dezembro para cá, alguns outros que vai mudar algumas coisas, vai ficar mais fácil a gente entender, né? É aquele negócio. Eu não vou descartar totalmente a questão de avaliar calor por sol, né? Porque assim é só em ambiente aberto, né? A gente Mas tem não caiu. não, Caiu isso esse. não, isso Não não, seu caiu? Flávio. Não, não. A única coisa que foi feita e que deu muita confusão, e eu confesso que eu li umas 10 vezes aqui. A única coisa que foi feita é Ah, que as revisões elas foram suspensas. ah, Suspensas. Mas tá. Ah. aquilo que tinha sido revisado e que estava valendo, aquilo permanece. A última mudança mais drástica que teve foi o anexo 3 da NR15, né, que a gente está falando do calor. Isso permanece, isso não mudou, não. Você pode ver lá, pode baixar a norma lá. Que Não, tá. mas eu vi em algum lugar. Eu vou dar uma Dá uma, fuçada dá uma aqui. fuçada, dá uma Mas, fuçada. mas eu vi em algum lugar que havia caído, que o sol voltou a ser. Não, não, isso não. Não continua, ainda. Será que não? Mas vamos pesquisar, mas até onde eu sei que eu pesquisei Não. aí. Vamos fuçar, não custa nada. Vamos fuçar. Se não tem o que fazer, né? Justamente, justamente. E aí, ó, né, vocês pensam tudo isso, né, que a gente vem falando aí, já aplicando dentro de um contexto novo. Eu mesmo, por exemplo, assim, ó, só para vocês entenderem, ó, o que eu faço, né? Eu gosto de trocar muita figurinha assim, porque são experiências. Eu já passei por bastante coisa, vai. Então, assim, eu acho que a gente puder juntar de útil ao agradável aí, né? Por exemplo, assim, ó, PPRA. O que eu faço, né, com os meus PPRA? Vou falar PPRA porque ainda é o que existe, né? Vocês não vão, ao menos que vocês façam sem ser formados, né? Vocês podem fazer algum PPRA ainda sem ser formado e alguém assinar para vocês, tudo bem. Desde que vocês já tenham desenvolvido essa habilidade, eu acho que vocês podem fazer, sem problema nenhum. Entendeu? A ideia seria com que a gente fizesse PPRA igual a Turma da Manhã. A Turma da Manhã fez PPRA para algumas empresas, porque deu tempo, né, deles irem nas empresas, né, pequenas empresas, tal, né? Ô, seu Cláudio, inclusive, depois nós temos que continuar aquele projeto nosso lá, hein? Não, mas essa semana aqui, o problema todo primeiro esse imbróglio que me apareceu aqui. Depois é que o pessoal está em regime de compasso de espera. Você vai falar com as pessoas, é só a semana que vem. É, Então agora ficou para essa semana. Vamos ver o que acontece aí. entendi. Não, não, Mas eu tranquilo. não vou deixar isso, não. Isso é importantíssimo. Essas pessoas precisam de uma renda, rapaz. Eu também, você também. Quem que vai pagar o dinheiro na cachaça? Justamente. Né? É. Sobre o que eu estava falando de PPRA, é assim, ó. Não, é só colocar. Que eu gostaria com que vocês fossem fazendo? Por exemplo, assim, ó, o que eu fui fazendo com o passar do tempo? Eu fui pegando modelos de PPRA, né? Então eu vi modelos diferentes aqui na Dreyfus, eu vi modelo diferente lá na usina, né? Até no curso mesmo, lá em 2002, quando eu fiz o curso, já tinha PPRA,
Então, eu já tive acesso a muitos modelos. Aí, conforme você vai conversando, tendo amizade com outros profissionais, né, você vai pegando outros modelos. Então, eu acho que vocês já pegaram vários modelos. Eu posso passar também depois vários modelos. Enfim, né? Mas uma coisa que, tipo assim, eu não tive tempo ainda de sentar. Até porque, pessoal, eu sou daqueles assim, ó, eu não gosto de me antecipar com aquilo que ainda, né, pode acontecer ou não. Eu não desenvolvi nenhum modelo de PGR ainda, vou ser bem sincero, não estou nem preocupado, porque eu estou quase para que deixe isso mais próximo, para que eu possa, de repente, montar algo mais próximo do que eu acho que é o ideal, porque o PGR vai ser aquilo que a gente estava falando, né? É a mescla de tudo aquilo que a gente já viu da UC3, mais o que a gente está vendo da UC4, porque os riscos ambientais, eles vão continuar. A gente vai ter que continuar medindo, o PGR ainda vai continuar sendo a base para a elaboração de PCMSO, o PCMSO ele vai continuar, né, sendo obrigatório e tal. Mas, por exemplo, o que mais vai demandar esforço físico, esforço nosso, demandar tempo, é a questão de juntar os outros riscos no PGR e ainda avaliá-los quantitativamente. Então, assim, ainda não fiz isso. Esse dia para trás me mandaram uma mensagem, você tem modelo de PGR? Eu falei, não tem, nem quero ter por enquanto. Porque é sério, é verdade, sabe? Então, tipo assim, o PPRA por si só, ela é mais fácil, né? Então, assim, você tem lá o ruído, você tem o calor e tal. E outra coisa, viu, pessoal? Vou até aproveitar que está gravando. Isso que a gente está vendo aqui, de ruído, calor, tudo mais e tal, vai continuar quando o PGR entrar. O PGR só vai substituir o PPRA, né? Mas assim, vocês viram lá, eu comentei com vocês, né? Então, de 2 itens básicos que vai ter que ter o PGR, um é inventário de risco, o outro é plano de ação. O plano de ação é fácil, beleza? Então, o plano de ação o que é? É nós gerenciarmos as não conformidades ou as oportunidades de melhoria, colocando isso dentro de um cronograma específico, né, para que a gente possa monitorar de quanto e quanto tempo aquilo vai ser feito e tudo mais. Plano de ação é isso, nós vamos ver isso, né? Mas a hora que a gente pega lá o primeiro item, que é inventário de risco, tem muita coisa lá, que até então tem coisas novas, que até então no PPRA não tem, a gente falou, né, das classificações de risco. E é importante que a gente tenha um modelo, um padrão, a gente tenha essa habilidade de desenvolver, porque é aquilo que nós falamos nas aulas passadas. A norma não vai trazer para nós um modelo a ser imposto, né? A gente falou aí de ruído. Critérios quantitativos para nós classificarmos o ruído. Se ele seria aceitável com restrição, inaceitável, né? Então a gente começou a dar nomes, né? E não tem norma que nos impõe internamente, de acordo com a minha habilidade, né? E eu que vou desenvolver isso. E aí pense para outros fatores. Pense nas questões de ergonomia. Vai entrar no PGR. Né? Pensa nas questões aí de riscos de acidente. Aí a hora que a gente pega risco de acidente, são diversos, né? São diversos. Mas vamos ver o que a gente vai conseguir. Né? Eu gostaria com que, pessoal, é sério, eu gostaria com que vocês fossem desenvolvendo essas habilidades. Né? Independente do segmento que vocês forem trabalhar, independente do documento que vocês forem fazer, né? A sequência tem que passar na cabeça. A sequência do passo a passo, né? Do que elaborar, do como implementar. Isso tem que passar na cabeça de vocês, não tem jeito. Né? Então, assim, no início da UC, nós comentamos um pouquinho sobre alguns documentos. Né? Nós falamos lá, por exemplo, de DMA, Demonstrativo de Monitoramento Ambiental. Né? O que é isso? É um documento onde aquele ruído que nós avaliamos, olha a importância, né? A gente possa ter anexo ao nosso PGR, né? Ou ao nosso PPRA, no sentido de comprovar. Esse ruído que a gente está medindo aqui, deixa eu tomar um café antes que ele esfrie. Meu, você está tomando café de balde. Pior, velho, olha aqui. Velho, não pode ser uma xicrinha, um copinho menor? Não pode, não dá. Depois fala que café tira o sono. Eu faço café de noite, rapaz. É meia-noite, estou tomando café. Eu também, não tem esse negócio de tirar o sono, não. Eu durmo do mesmo jeito. Então, e esses ruídos que a gente estava comentando são situações do dia a dia. Eu procurei pegar os casos mais simples. E vou dizer uma coisa, hein? A cada situação, o ruído ele se demonstra de uma forma diferente, né? Diferente a ser abordada, com diferentes estratégias,
né? Então, por exemplo, o mês passado eu estava conversando com o técnico de segurança lá da Virberg, o Rogério. A Virberg é cliente minha também, né? Eu tava falando para ele, eu falei, ô Rogério, ó, a gente tá aí já no segundo, terceiro PPRA, que no documento a gente não evidencia, né, que os ruídos eles vêm sendo diminuídos com o passar do tempo. E nós temos que dar um jeito com que os resultados, com o passar do tempo, ele vá diminuindo. Porque é o seguinte, né? A gente continua dando manutenção nas máquinas, a gente não tem tido aí acoplamento, rolamentos, tudo que tem feito com que esse ruído do ambiente aumentasse. Né? A gente tem aí um programa de trocas periódicas de acordo com as máquinas, né? As mais modernas, tudo mais e tal. Tudo tem culminado para que a gente pudesse chegar um ano após o outro e as avaliações de ruído se mostrasse, como que eu falo, dentro de uma margem de diminuição. Não faz sentido. Eficaz. Né? Eficaz. Isso. Desculpa interromper, a Vanessa mandou que não está conseguindo te ouvir. Mas se vocês estão, eu não bloqueei ela nem nada. Hein? Será que não é alguma coisa lá dela mesmo, não? A Vanessa está igual para mim, igual vocês aqui, ó. Para mim é normal. Ó. Fala para ela tentar mexer em alguma coisa e falou, tenta habilitar o áudio, alguma coisa assim. Porque... Entra, sai. Ela estava Faz sinal de mudo. Ela estava falando normal com a gente agora há pouco. Né? Então, pessoal, olha que interessante. Né? Ao passo que eu peguei um documento na semana passada de um outro cliente, né? Eu peguei um PPRA, para que eu fizesse do PPRA um PCMSO. Tá? O PPRA eu não fiz porque é o técnico que fez, tá? Ele só me contratou para fazer o PCMSO. Ok, beleza. Na hora que eu peguei o PPRA, dentre várias coisas que eu vi, né, que soava um pouco estranho, aí eu vou fazer uma conotação, gostaria com que vocês pensassem. No que eu estou dizendo que soava um pouco estranho? Pensa bem, nós não vamos ter medições específicas de ruído. Ou se nós tivermos medições específicas, por exemplo, assim, medições que atendam o PPRA e medições... Eu estou falando do ruído, tá? Vamos focar no ruído. Medição de ruído para que atenda o PPRA, medição de ruído para que atenda o laudo ergonômico. Tá bom? Beleza. Mas pensa comigo. Eu até posso ter medições para documentos distintos. Eu faço uma medição para o PPRA e outra medição para o laudo ergonômico. Só que, se eu faço duas medições, eu tenho que verificar se eu não vou ter muita variação de ruído para o mesmo ambiente, tá? Pensa comigo. Se eu pego lá, analista financeiro. O analista financeiro, ele atende ao quesito da 17, estou falando de ergonomia, né? Que é uma das atividades de exigência de intelectualidade. Lembra disso? Não é em todo o ambiente que a NR17 ela traz exigência de ruído. Aquele ruído baixíssimo. Qual que é o ruído? Qual que é o limite de ruído mesmo, de acordo com a 17? 80. Não, com a 17. Para atividades de exigência de intelectualidade. É 65, não é? Isso. 65, nem ouvindo uma TV não dá 65. Quer dizer, passa de 65. Né? Ou seja, o que a 17 ela quer? A 17 quer que em escritórios, em salas de análise de projeto, enfim, né? Onde tem gente trabalhando, que ali é exigido uma intelectualidade maior, a pessoa ficar concentrada, cálculo, né? Nesses ambientes, o ruído não pode ser maior que 65. Aí você tem uma impressora matricial, aí você tem um parceiro do lado na mesa coloca um rádio. Esse é o barulho do ambiente. Você tem que ser sincero e tem que ser real. O ambiente, como um todo, ele tem que ser medido. Se o cara, no dia a dia, ouve o rádio, você não vai pedir para que ele desligue o rádio na hora de medir o ruído. Você tem que deixar lá tudo, né, tudo como é o dia a dia, normal. Né? Mas aí, o que acontece, por exemplo? Muitas vezes, o que aconteceu comigo semana passada foi assim, a hora que eu pego lá um analista financeiro, tá lá, 75 decibéis. Para fins de higiene ocupacional, tá beleza. Por que tá beleza? Não atingiu nem o nível de ação,
para ele, eu não preciso nem gastar. Eu vou falar desse jeito, porque nós estamos entre nós técnicos, tá? Se eu fosse falar com alguém que não é da nossa área, eu não ia falar assim, né? A entonação seria diferente. Seria investimento, né, tal. Mas a gente está falando entre nós. Então, vamos falar o linguajar de quem é externo. Então, por exemplo, se nem atingir o nível de ação, eu não vou gastar dinheiro com audiometria. Vocês concordam comigo? A norma não me obriga a fazer. Então, se aquilo que a norma não me obriga a fazer, por que eu vou fazer? Vou jogar dinheiro fora. Né? Analista financeiro, 76 decibéis, beleza. Só que, e aí? Eu vou pegar essa medição de ruído para colocar no laudo ergonômico? Passou da exigência da 17. Né? Passou do que a 17 determina como limite aceitável, porque o analista financeiro ele trabalha uma atividade de intelectualidade. Ele fica concentrado, planilhas de cálculo, né? Pagamentos a fornecedores, recebimento, imagina, né? Então, e aí? Aí eu pergunto para vocês, não, mas vamos fazer uma outra medição para atender o laudo ergonômico. Putz, mas se o ambiente é o mesmo, vocês acham que vai ter algum milagre de sair de 76 decibéis para vir para menos de 65? Não, alguma coisa diferente tem. Então, a gente tem que ter cuidado para que esses documentos, eles não se, como que eu falo? Eles não se conflitam. Não se choquem um com o outro. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Quantas vezes, olha, só para vocês terem uma ideia, ó. Só para vocês terem uma ideia, né? Essa semana passada, eu fui fazer um PPRA lá em Viradouro, de um supermercado. E aí, vai daqui, vai de lá, tira foto aqui, registra uma coisa lá, vê aqui e tal. E aí eu me deparei, inclusive o dono do mercado falou comigo e tal, né? Que tinha lá um menor de 18 anos trabalhando. O menino tem 16, completos 16. Aí ele me mostrou lá o programa de estágio, tá tudo registrado como estagiário, tá tudo bonitinho. Né? Ele tá tudo regularizado como estágio. Só que tem um detalhe, né? Existe um decreto de 2008, que é o 6481. Né? Esse decreto, ele traz a LIP, desculpa, TIP, T de tatu, I de igreja, P de pato. Né? Essa TIP são as listas das piores formas de trabalho, né, para o jovem e adolescente. O que tem nesse decreto? Tem uma listagem, tem uma tabela. Tudo que está ali listando, né, e ali tem os riscos para ele e tudo mais, tal, né, em tudo que está listado ali, o menor não pode trabalhar. Ele não pode se expor a situações ergonômicas que sejam degradantes, ele não pode se expor à inalação de químicos, gases, ele não pode se expor em atividades que demandem esforços físicos, ele não pode se expor em situações que sejam que denigrem, né, a sua imagem, a sua honra, a sua dignidade. O menor ele tem um redoma, né, ao redor. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Vai falando entre vocês aí, só me dá um minuto. Pessoal, então vamos continuar aqui, ó. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Né? A gente estava falando, ixi, já deu mensagem aqui dos 40 minutos, que vai. Daqui 10 minutos já vai cair de novo. A gente estava falando do... Bicho, até me cortei aqui, desculpa, gente. Eu detesto quando alguém me corta assim, eu perco a linha de raciocínio. A gente estava falando do PPRA, não é? Isso, do 65 lá, ergonômico. Isso. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com isso, no sentido de não ter documento que conflita, que choque um com o outro, né? Eu estava falando do menor, do trabalho do menor. E aí, o que esse decreto ele determina? Esse decreto determina o seguinte: esse menor ele pode trabalhar em ambientes que não sejam insalubres, em ambientes que não sejam perigosos, né? E ainda em nenhuma daquelas situações que estão previstas naquele decreto. Mesmo assim,
o que o decreto exige? E aí serve de conhecimento para vocês. O decreto exige com que a gente tenha que fazer um parecer técnico. E, isso chama... Depois eu mostro para vocês aqui. É um parecer técnico circunstanciado. Aí, é lógico, o próprio decreto reconhece que tem que ser feito por um profissional da área de segurança. Aí você vai lá, identifica o segmento, a descrição da atividade, o que o menino faz, tudo mais tal. O que tem na empresa, sempre tem uma situação ou outra lá na empresa que para ele é perigoso. Então, ali você cita que foi identificado, por exemplo, por ser mercado, né, e é um mercado pequeno, né, todo mundo faz de tudo ali, é um mercado pequeno. Né? Se ele quiser atender o cliente, se mostrar assim, proativo e tudo mais, querer ir lá fatiar um frio, ele não pode. Então está bem claro para ele que ele não pode fatiar um frio. Ele não pode. É no açougue. Isso, ele não pode se expor risco de corte, não pode manusear faca, nada que tenha, né? Lâmina e tudo mais tal, porque é um item que está lá no decreto. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Então, olha nossas habilidades como, né, precisam ser vistas. Eu acabei de fechar um serviço hoje lá em Viradouro. Eu até estava conversando com o seu Cláudio aqui, uma farmácia, né? Que aí, o que acontece, por exemplo? Eu vou ter que pegar algumas coisas da Anvisa para verificar, inclusive, o que ela traz, né, de exigências para a farmácia. Então, olha que interessante. Eu não vou dizer para vocês que eu sou expert nesse assunto. Não sou. Só que eu tenho que saber aquilo que eu falo para vocês. A gente tem que saber o seguinte, por exemplo, assim, farmácia. NR9 para fazer o PPRA. Ótimo, perfeito. Só que por ser um estabelecimento de assistência à saúde, o André comentou, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas tem NR32. A 32 ela se aplica na farmácia. Inclusive na 32, se vocês não viram, a gente tem que ver isso, né? Tem conotações na 32 que são aplicáveis nos PPRAs desses locais. Você vai fazer um PPRA para um postinho, para uma farmácia, para um hospital, para uma clínica médica, vai atender o que está na 9? Perfeito, vai atender mesmo o que está na 9. Só que você também vai atender o que está na 32 quando ela fala de PPRA. E a 32 fala de PPRA. Né? Lógico, né? Você não vai ter, por exemplo, numa farmácia, a questão do ruído. Né? Mas o que tem numa farmácia? Químicos e biológicos, né? Os biológicos mais ainda. Né? De repente, químico, uma situação ou outra de limpeza, tudo mais e tal. Mas a gente tem geração de resíduos e tudo mais. Então, essa habilidade a gente tem que ir desenvolvendo com o passar do tempo. Né? Bom, além disso, deixa eu só aproveitar aqui. Gostaria com que... Vocês estão vendo os slides aqui que eu estou mostrando, né? Os exercícios de ruído, né? Não, só tem esse daí, sim. Agora mudou. Mudou? Aí, Tá... o exercício 1, vocês fizeram, não fizeram? Fizemos já na aula. Isso. Deixa eu ver quem mais está aqui. Maraísa, Gabriela, Jaine, Vanessa e o Vitor. Né? O exercício 2. Qual que foi a dificuldade no exercício 2? Deixa eu só... Cadê o exercício 2? Aqui é o 2? Ah, isso, aqui é o 2. Então, o que nós fizemos? Nós saímos... pessoal, vamos lá. Embora eu tenha tido cuidado, embora na cabecinha de vocês às vezes possa meio que misturar algumas coisas, né? Eu já pedi para que vocês... lógico, se tiver algo que a gente tenha que explicar 1000 vezes, vamos explicar 1001 vezes, não tem problema. Né? Mas olha que interessante. Quando eu falei para vocês lá atrás, e quando eu fiz uma introdução na UC4, comecei a falar um pouquinho sobre legislações trabalhistas e previdenciárias, a gente não acabou de falar ainda. A gente vai continuar vendo algumas coisas de legislações trabalhistas e, ao mesmo tempo, previdenciária. Tanto é que o exercício 2, ele foi isso, né? Então, o que nós fizemos no exercício 2? Nós pegamos os dados do PPRA, né? Para entregar para um perito, porque o perito estava fazendo o quê? Uma perícia previdenciária. Olha que interessante. Pessoal, o único agente que tem essa besteira de fazer conversão por uma metodologia específica é o ruído. Tá? Calor não vai ter isso, vibração, químico. Se a gente pensar no aspecto quantitativo, né? No qualitativo é mais tranquilo, mas se a gente pensar no quantitativo, nenhum outro agente tem uma abordagem específica, não, diferenciada para a legislação previdenciária. Não tem, tá? É só o ruído que tem que fazer essa conversão pelo NEM aí e verificar de acordo com a jornada de trabalho para que a gente chegue lá num ruído convertido lá.
Na verdade, adequado, né? Convertido, adequado para a jornada de trabalho. E qual que foi a dificuldade? Fala um pouquinho para mim. Eu passei a fórmula, eu passei para vocês a taxa de duplicidade de doses. Eu não tenho nem que explicar mais isso. Eu não tenho mais. Por que eu não tenho? Eu acho que na cabeça de vocês, isso já tem que estar claro. PPRA não atende a legislação trabalhista? Para comparar os limites, esses limites não são dados pela NR15? Então, se eu já estou falando de legislação trabalhista, né, a hora que eu falo de PPRA, eu já sei que o ruído vai ser avaliado com Q5. Não preciso nem falar Q5, não preciso nem falar Q5. Eu já sei que vai ser avaliado. O que eu fiz com esse exercício aqui? Eu falei, o técnico de segurança entregou o PPRA para o perito. Beleza? Ótimo. O que eu tenho que fazer? Tem duas fórmulas. Mesmo. Tem duas fórmulas. Tem uma fórmula que quando a gente faz a medição em Q5, utiliza ela. E tem outra fórmula quando a gente faz a medição em Q3. Mas a gente não fez medição de Q3. A gente fez medição de Q5. Porque no PPRA já é Q5. Né? Primeira coisa é identificar essas abordagens de norma, essas fórmulas, né? Estabelecer essas sequências de cálculo aí. Isso vocês fizeram e utilizaram a fórmula correta, não foi? Não sei, acho que foi. Foi? Isso. Essa é a fórmula, não é? Não. Cadê o 16? Aqui, é essa fórmula aqui, não é? Isso aí. Deu 85,51? Não, para mim deu 87,75. Deve ter sido alguma coisa de arredondar, não foi? Pode ser, pode ser. Ó, o senhor fez 600 dividido por 480, não é? Isso. 600 dividido por 480. Aí eu vou achar o log disso. Log. Vezes 16,61. Correto? Isso. Mais 86,9. Olha lá, o meu deu 88,51. Só que assim, eu fiz direto na verdade é assim, você tem 86,9, eu tenho 86,14. Então é só arredondamento. É porque na calculadora científica, eu já vou jogando os números direto e não vou resumindo não, né? Todas aquelas infinitesimais, né, de números, ela vai considerando. Por isso que dá essa diferencinha. Né? Para quem tá com a gente aí, conseguiu fazer? Vixe, eu não tenho nem noção. Tô sendo sincero. Estou esperando você ligar para mim, viu, Vitor? Eu também, viu, Vitor? Também um verso C. Ô Vitor. Oi. Que parte do exercício que você não entendeu? Não só falando do exercício, mas falando do contexto como um todo. Isso que eu falei, na verdade, o que eu fiz? Eu traduzi coisas que acontecem no dia a dia, e eu faço isso mesmo nas minhas perícias. É isso que eu faço. Né? Se eu pego a avaliação do PPRA ou se eu faço a medição, para fins legais, para dar posse do juiz determinar a conclusão, tem a mesma validade. Tanto eu posso fazer a medição dentro dos critérios corretos, ou eu posso pegar uma PPRA e falar, meritíssimo, avaliação feita de acordo com as estratégias definidas pela própria empresa e informações prestadas por ela. Olha quanto está no PPRA. Isso é o que eu faço. Então, o que eu fiz? Eu peguei as coisas do dia a dia, esses contextos do dia a dia, e coloquei num exercício. Então, eu quero com que vocês entendam o contexto, vocês atuando como técnico. Daqui a pouco vai cair, hein? Se cair, vocês conectam aqui de novo rapidinho, tá? Menos de um minuto.